Alô, meus amigos, aqui é o Zé Luposa. O tema de hoje, seja presente. O tema de hoje, seja presente. E eu tenho este livro aqui nas minhas mãos. O tema deste livro é cérebro de si e o cérebro do outro. O tema deste livro é cérebro de si e o cérebro do outro. O teu cérebro e o meu cérebro. Se o meu cérebro for bem presente, eu vou poder compreender tudo que você fala. Então, ambos vamos ter uma mente saudável naquele momento, porque eu vou começar a compreender tudo que você vai falar. Então, meus amigos, eu preciso ler para que haja uma compreensão do que vamos falar aqui. Aqui diz assim. O sistema nervoso transforma, unificando-a as ações dos outros. Unificando-as as ações dos outros. Até aqui. Meus amigos, nós temos aqui 4 perguntas para você poder compreender o nosso tema de hoje, que seja presente. Precisamos estar presente, seja com a família, com amigos e os demais que se depararem conosco, ok? Então, temos 4 perguntas aqui para poder entender. A primeira pergunta é: por que quando estamos a conversar com uma pessoa, chega um momento que não conseguimos perguntar? Será que entendemos aquilo que o outro está a falar conosco ou não? Segunda pergunta. Por que eu e você não compreendemos o cérebro do outro? Por que, seja eu como você, não compreendemos o cérebro do outro? A terceira pergunta. Por que nós, quando estamos a conversar com uma pessoa, começamos bem com a conversa e terminamos mal no meio da conversa? Ou então desviamos do assunto que estamos a tratar? Por que acontece isso? A quarta pergunta. Por que quando estamos a conversar com uma pessoa, seja desconhecido como conhecido, quando estamos a conversar com essa pessoa e não compreendemos o que ele fala, nem mesmo ele compreende o que nós falamos? Por que acontece isso? Então, temos 4 motivos também que justificam as 4 perguntas que nós acabamos aqui de mencionar. A primeira resposta é porque nós nunca estamos presentes com a pessoa. O corpo está aqui, mas o nosso cérebro está longe. Isso aqui vai te fazer que você não consegue perguntar. Para você perguntar, você tem que compreender o que o outro diz. Segundo motivo é porque nós não educamos nosso cérebro assim. É porque nós não educamos nosso cérebro para viver no presente, ok? A terceira resposta é porque o nosso cérebro já criou zona de conforto. Quando o nosso cérebro cria zona de conforto, há uma luta para você poder sair daquela zona. Isso vai fazer que nós não conseguimos determinar as nossas conversas, ok? A quarta resposta. A leitura que você ouviu fala do sistema nervoso e fala mais de quê? Para unificar as ações do outro,
Isto é para unir também as ações do outro. É porque nós estamos sempre ansiosos. Segundo, é porque nós estamos sempre chateados. Estamos sempre a mentalizar o problema dos outros. Não estamos preocupados em mentalizar os nossos problemas, as nossas ações. Quando você não entende o teu cérebro, você também não tem como entender o cérebro do outro. Por quê? O cérebro do outro é mais complicado do que o teu cérebro. Se você não consegue entender o teu cérebro, como é que você vai conseguir entender o cérebro do outro? Preste bem atenção. Na nossa cabeça existe uma glândula que se chama hipocampo. Não hipotálamo, não. Mas estamos aqui a falar sobre hipocampo, ok? Hipocampo. O hipocampo é responsável dessas 4 características que acabamos de mencionar. Seja as 4 perguntas como as 4 respostas. Você sabia quando você está chateado, quando você mentaliza, quando você começa a encarar que só o outro que não presta, uma vez que o hipocampo é responsável de te dar discernimento, de te fazer compreender as demandas sociais, quando você vive nisso, só de mentalizando o outro, você não consegue se dar a resposta de si mesmo. Se você não conseguir se dar a resposta de si mesmo, então você tem mais poder de acusar o outro, e você nunca vai se entender. Ok, meus amigos, o hipocampo tem uma grande responsabilidade para a constituição psicológica. Ok, meus amigos, então nós precisamos compreender também o nosso cérebro para que possamos compreender o cérebro dos outros. Da mesma forma, nós precisamos também compreender o cérebro dos outros para que possamos compreender o nosso cérebro. Ok, meus amigos? Então, prontos. Se você gostou, comece a me seguir. Ok? Um abraço. Tchau.